Descubra o poder oculto para transformar suas finanças em 30 dias e transforme sua vida agora. A feira estava cheia de vida, com cores vibrantes e aromas que dançavam no ar. Ana, uma jovem de 24 anos, ajustava as frutas em sua barraca, seu refúgio em meio ao caos da cidade. No entanto, por trás do sorriso havia um fardo pesado sobre seus ombros. As brigas constantes em casa, geradas pelas dificuldades financeiras, transformavam o amor incondicional que costumava existir em um campo de batalha. Seu pai e sua mãe, ambos trabalhadores incansáveis, estavam à beira do abismo, e as palavras trocadas cortavam como facas afiadas. Enquanto organizava maçãs vermelhas e laranjas suculentas, Ana se deparou com um caderno poeirento, escondido sob uma caixa. Era do avô, um homem que levantou a pequena propriedade da família com suor e coragem. O coração de Ana disparou ao abrir aquelas páginas amareladas. Elas continham não apenas anotações, mas ensinamentos poderosos sobre finanças, investimentos e determinação. Uma onda de esperança tomou conta dela. Se ele conseguiu, eu também consigo, pensou, sentindo o encorajamento pulsar em suas veias. Determinada a mudar seu destino, Ana decidiu aplicar o que aprendeu no caderno. No entanto, ao compartilhar suas ideias com a família, a frustração do pai ecoou em seu coração. Você deveria se contentar com o que tem. Aquela afirmação a feriu profundamente, como se suas aspirações fossem apenas sonhos tolos. Mas a rejeição dele só a fortaleceu. Em vez de se desencorajar, Ana se agarrou a seus objetivos com mais força. Ela acreditava que o respeito pelo trabalho honesto poderia se transformar em algo maior. Dia após dia, Ana, com sua energia vibrante, foi conquistando clientes com seu jeito simpático e o talento oculto para a negociação. A cada nova venda sua alegria crescia, mas a tensão em casa aumentava. A mãe tentava fazer as pazes, mas as brigas eram incontroláveis, e Ana se perguntava se a felicidade que começava a sentir a mantinha distante dos que mais amava. No fundo, ela lutava para achar um equilíbrio, acreditando que seu sucesso poderia unir a família de novo. Certa manhã, ela cruzou o caminho de um grande comerciante local, conhecido por sua astúcia e por ter um olhar que intimidava até os mais experientes. A emoção pulsava dentro dela, e a adrenalina disparou enquanto se preparava para aquela negociação decisiva. Ela sabia que se tivesse sucesso ali, poderia mudar completamente sua trajetória e, quem sabe, até a de sua família. Mas o medo a paralisava. Será que aqueles que duvidavam dela reconheceriam seu valor? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ao chegar ao local da negociação, olhares repletos de descrença a cercaram, mas uma força interior começou a emergir. Lembranças do avô, suas palavras de sabedoria e o apoio silencioso de sua mãe ecoavam em sua mente. Ana sentiu como se estivesse se libertando daquelas correntes invisíveis que a prendiam. Enquanto falava, com cada palavra ela lutava não apenas por sua própria liberdade financeira, mas também pela validação de sua própria existência. E ali, em meio à pressão e à expectativa, a grande proposta do comerciante poderia ser a resposta que ela tanto esperava. O que acontecerá quando as barreiras entre ela e sua família começarem a se despedaçar? Ana estava prestes a descobrir que as mudanças que buscava iriam muito além de resolver suas finanças, mas poderiam também acender as chamas do amor que estavam adormecidas. Estava na hora de um novo começo e essa jornada estava apenas começando. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons rosa e laranja, enquanto Ana respirava fundo, tentando controlar os nervos. O comerciante, Sr. Almeida, a olhava com uma mistura de curiosidade e ceticismo. A atmosfera estava carregada de expectativa. Ana sabia que aquela era sua chance de brilhar e, ao mesmo tempo, de transformar tudo ao seu redor. As palavras de seu avô ecoavam em sua mente. O que importa não é a origem, mas a coragem de lutar por seus sonhos. Ela começou a expor suas propostas, sua voz tremendo no início, mas ganhando corpo a cada frase. Falou sobre a qualidade das frutas, sobre a paixão que colocava em seu trabalho, sobre seu amor pela conservação, tudo enquanto os olhos do comerciante a analisavam como um predador observa sua presa. Ana, sentindo a pressão, decidiu que não ia mais permitir que o medo a controlasse. Se você quer um negócio, deve ser justificado pelo coração, disse ela,
olhando nos olhos do Sr. Almeida. Durante os minutos que se seguiram, o comerciante fez perguntas incisivas, mas Ana foi capaz de responder a todas elas com confiança. A adrenalina pulsava em suas veias e, definitivamente, o fluxo de palavras a fazia parecer mais firme e mais forte. Eu não sou apenas uma vendedora de frutas. Eu sou uma empreendedora, e quero criar um futuro melhor não só para mim, mas também para minha família, finalizou com um brilho nos olhos. Por um momento, o silêncio tomou conta do espaço. Todos os olhares se voltaram para o comerciante, que analisava Ana com uma expressão inexpressiva. O coração dela disparava, e uma voz interna se questionava se tudo aquilo era em vão. Só mais um pouco, pensava como um mantra. E então, para surpresa de todos, incluindo Ana, Sr. Almeida começou a sorrir. Você me convenceu, disse ele. Eu gosto do seu espírito. Vamos fechar um bom negócio. Ana mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquela validação a atingiu como um raio de sol após dias de tempestade. A plateia ao redor dela aplaudiu, e um sorriso largo se espalhou pelo seu rosto. Em um único momento, tudo parecia estar se transformando. Os desentendimentos em sua vida familiar ainda persistiam, mas sentia uma nova esperança brotar dentro dela. Finalmente ela estava no caminho certo. Quando Ana voltou para casa, sua cabeça estava cheia de planos. Ela mal podia esperar para contar a novidade para os pais, imaginando a expressão deles ao ouvir que uma nova fase começava para a família. Mas ao entrar, o clima estava tenso. O pai estava sentado à mesa com a expressão fechada e a mãe, preocupada, olhou para Ana com apreensão. Sem conseguir conter a excitação, ela contou tudo, descrevendo em detalhes o que havia acontecido. A reação deles, no entanto, não foi a que ela esperava. O pai cruzou os braços, franziu a testa, e a mãe pareceria hesitante. Você não deveria se empolgar tanto assim. São apenas palavras, disse o pai. E ali, naquele momento, Ana se sentiu novamente no meio do confronto. Todo o entusiasmo parecia se esvair. O que ela esperava ser um momento de celebração se transformou em mais uma batalha emocional. E enquanto as vozes se elevavam, o desejo de provar seu valor e mudar a narrativa familiar se tornava mais forte. Mas ela sabia que precisaria de mais do que um bom negócio para unir a família novamente. Ana sentiu um fogo dentro dela crescer. Estaria disposta a lutar não apenas por sua independência, mas também para mostrar que transformar sonhos em realidade é um trabalho em equipe. Mas ela se perguntava, seria possível reunir sua família em torno de um objetivo maior? E assim a jornada de Ana não era só sobre finanças, mas sobre resgatar laços, curar feridas e redimensionar o amor em casa. O desafio maior ainda estava por vir. Estava disposta a fazer o que fosse preciso para mudar não só sua vida, mas também a vida de quem mais amava. A transformação começava agora, mas até onde ela conseguiria ir? Ana passou a noite em claro, a mente agitada entre os planos que criará e as dúvidas que surgiam. O que havia sido um dia de conquista agora se tornará uma batalha interna. Seria realmente possível unir sua família e fazer com que todos apoiassem os seus sonhos? Na manhã seguinte, ela decidiu que não se deixaria abater. Sentou-se à mesa para tomar café, onde o pai ainda compunha um quadro de desconfiança, e a mãe havia puxado de maneira discreta o olhar. Eu quero fazer algo diferente, disse Ana, a voz galgando uma confiança que não sentia. Podemos trabalhar juntos, pai. Eu quero que você veja o que eu sou capaz de fazer. Seu pai a interrompeu, a frustração ressoando em sua voz. Ana, isso não é seguro. Você está se arriscando por um sonho incerto. Aquela frase cortou como uma faca. O que era um sonho para ele, era uma questão de sobrevivência para ela. Ana se esforçou para não ceder à raiva. Mas o que mais temos a perder, além da nossa esperança? Os olhares silenciosos, pesados de expectativas não ditas, pairaram sobre a mesa. A mãe, percebendo a tensão, interveio. Vamos ouvir a Ana. Pode ser que esse seja um caminho novo para todos nós. E foi essa pequena frase que acendeu um raio de alívio no coração de Ana. Havia, sim, uma chance de mudança. Passaram-se dias de conversas, disputas e reflexões. Ana trazia ideias e seu pai, embora relutante, começava a abrir-se para a possibilidade de um novo futuro. Certa manhã, ela decidiu ir além. Convocou uma pequena reunião familiar, na esperança de que as perspectivas do que estava por vir unisse sua família. Com um mapa na mesa, ela apontou as áreas que sempre sonhou, feiras locais, novos produtos, e até a ideia de um pequeno quiosque no parque da cidade. Nossos produtos podem ser diferentes, frescos e levar o nome da nossa família conosco, disse, gesticulando energicamente. Seu coração pulsava forte, mas os olhares atentos de seus pais revelavam incerteza. E se não der certo, Ana? Perguntou o pai, ainda com o senho franzido.
O peso da dúvida ressoou na sala como um eco. Era difícil para ele imaginar um novo caminho, distante do que sempre conhecera. Ana respirou fundo, decidida. Eu não vou desistir. Estarei aqui quando precisar de mim. Deixem-me mostrar o que posso fazer. Assim começou uma nova fase de esforço coletivo, com reuniões em que compartilhavam tarefas, estudavam preços e alternativas. A cada pequena conquista, Ana sentia sua confiança crescer, mas a ideia de pertencimento àquela equipe familiar a deixava ainda mais emocionada. Era difícil não enxergar que o caminho seria longo e repleto de desafios. Certa tarde, em meio a um racha de fruta e sorrisos entre eles, Ana lançou uma provocação. Que tal uma feira no próximo mês? O que acham? Os olhos de seu pai brilharam. Talvez, mas isso exigiria muito mais de nós. E se não conseguirmos vender nada? Ana reparou na hesitação, mas também na centelha de esperança. O que parecia um obstáculo se transformou em um teste de fé mútua. E se a gente não tentar? O que teremos de volta? Ana respondeu, sentindo-se mais forte a cada palavra. A reunião seguiu, e ao final, seu pai anunciou que toparia. O ar ao redor deles parecia vibrar com uma nova energia. Logo, ao entrarem em casa, uma sensação de que as coisas estavam começando a mudar fez o coração de Ana pulsar de expectativa. Mas o que ela não esperava era que um imprevisto estava prestes a abalar não apenas a sua determinação, mas a própria estrutura familiar que tentava construir. No fundo, ela sabia que a verdade nem sempre é fácil de lidar. E enquanto a vida continuava, Ana perceberia que enfrentar os conflitos profundos e os laços que ainda precisavam ser curados iria além de qualquer feira ou negociações. A pergunta que agora a atormentava era: será que a verdade sobre sua família seria capaz de unir todos, ou transformaria tudo em poeira? Na manhã seguinte, Ana acordou com uma sensação estranha. Era como se uma sombra pairasse sobre o novo começo que havia construído junto à sua família. Apesar dos preparativos para a feira, algo dentro dela tremia. As ideias fluíam, mas a expectativa também gerava um peso. A incerteza de como todos reagiriam a cada passo a fazia sentir que o sonho estava mais distante do que nunca. Enquanto preparava o café, seus pensamentos ficavam vagando. A última conversa com o pai a deixará com uma mistura de esperança e angústia. Ele parecia disposto, mas Ana sabia que por trás da concordância poderia estar o medo. O medo de falhar, de deixar os outros para baixo novamente. Assim que viu seu pai entrar na cozinha, uma onda de nervosismo percorreu seu corpo. Bom dia, pai, disse Ana, tentando manter a voz firme. Você já pensou mais sobre a feira? Tem algo que gostaria de discutir? O pai apenas balançou a cabeça, olhando pela janela. Isso a deixou inquieta. Eu sei que você está preocupado, mas precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos colocar as mãos na massa e arriscar um pouco. Ele parou, seu olhar se fixando em Ana. Você realmente acredita que isso vai funcionar? O peso da pergunta a fez hesitar. O que se ela estivesse apenas alimentando uma ilusão? Sim, eu acredito. E espero que você também acredite, Ana respondeu, não querendo demonstrar a insegurança que sentia. Com o café tomado, Ana decidiu que precisava de um impulso. O dia estava iluminado, e ela tomou coragem para reunir os planos em um caderno, como se as ideias fossem se tornar mais concretas se as visse ali, escritas. Enquanto rabiscava e desenhava diagramas, seu objetivo se tornava cada vez mais claro. Era um percurso de dificuldades, mas, de repente, isso parecia mais vibrante do que assustador. Naquele momento, seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe a interrompeu. Ana, podemos conversar? Tem algo que quero te dizer. A ansiedade subiu como uma tempestade dentro dela. Havia algo em seu tom que parecia grave. Assim que se encontraram, a sala estava carregada de um silêncio quase palpável. A mãe se sentou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, deixando claro que o assunto não era trivial. Ana, desde que começamos a discutir a feira e novas oportunidades, eu percebi que há coisas em nosso passado que precisam ser faladas, iniciou a mãe, a voz tingida de preocupação. Um frio percorreu a espinha de Ana. Sobre como tomamos decisões no passado e um erro que pode ter significativamente impactado nossa família. As palavras ecoaram em sua mente como um eco distante. Que erros poderiam ser esses? A curiosidade misturou-se com um pavor que ela não sabia como lidar. Essa não era a conversa que esperava. Mãe, você está me deixando assustada. Do que você está falando? Havia promessas que seu pai e eu fizemos, decisões que tomamos sobre o futuro, que talvez não compartilhemos com você da maneira correta e isso pode ter contribuído para a desconfiança dele. Sua mãe respirou fundo, os olhos marejados. Eu não sei se a verdade vai mudar as coisas, mas essa seria uma oportunidade, não acha?
Ana sentiu seu mundo girar. A feira, os sonhos, tudo poderia desmoronar diante de uma revelação do passado. Seriam as promessas de outrora mais pesadas que suas esperanças atuais? Por favor, mãe, me diga o que está acontecendo, pediu Ana, mais assustada do que nunca. Ela percebia que a verdade poderia ser um fio delicado, capaz de desatar todos os nós que prendiam sua família à dor e à desconfiança. Mas, o mais aterrador era que essa verdade poderia dividir ou unir sua família ainda mais. A luz da janela iluminava seus rostos, como se a vida quisesse suavizar aquele momento pesado. E ali estava, mais uma vez, o ponto de virada. Seria necessária coragem para enfrentar não só o futuro, mas os fantasmas do passado. O que mais seria revelado? Ana sabia que para avançar, talvez precisasse olhar para trás. Será que toda a luta pelo futuro estava prestes a ser inundada por verdades esquecidas? Ela sentia que um grande segredo estava prestes a emergir, e se preparou para o que estava por vir. Ana sentia as palpitações do coração acelerarem enquanto a mãe se preparava para revelar o que estava guardado por tanto tempo. O ambiente, já tenso antes, agora parecia quase sufocante. Cada segundo se arrastava e, conforme o silêncio se estendia, a insegurança dela crescia. Antes de você nascer, seu pai e eu fizemos algumas promessas, a mãe começou, a voz fraquejando. Prometemos não só a nós mesmos, mas a alguns amigos próximos, que batalharíamos por um futuro melhor. Muita coisa aconteceu, e acabamos nos afastando da razão pela qual começamos. E mais importante, nunca compartilhamos essas promessas com você. Os olhos de Ana se arregalaram. Uma torrente de perguntas a invadiu. Mas, o que isso tem a ver com a feira? E com o pai? Quando a vida ficou difícil, algumas escolhas foram feitas por capricho e medo. Promessas foram quebradas e, por último, se transformaram em segredos. Eu não queria que você carregasse esse peso. E principalmente seu pai se tornou um pouco mais desconfiado por causa disso. É como se ele tivesse um medo constante de não corresponder às expectativas, mesmo que ele nunca tenha compartilhado isso abertamente. As palavras da mãe penetraram profundamente em Ana. Cada revelação parecia cortá-la como uma faca. Era difícil imaginar o pai, que sempre foi tão forte, lutando internamente. Como ela poderia ter percebido isso antes? Seria esse o motivo da relutância e da distância emocional que nos últimos tempos a envolviam? Por que você não me disse antes? Por que deixar isso escondido? Ana quase sussurrou, sua voz cheia de dor. Eu tinha medo, Ana. Medo de que você sentisse que precisava carregar a culpa de algo que não era seu. A mãe respirou fundo, como se as palavras estivessem se acumulando há anos. Mas achei que ao falarmos sobre isso agora, teríamos a chance de reconectar todos os laços quebrados. A feira pode ser um símbolo de um novo começo se você quisermos fazer isso juntos. Ana piscou algumas vezes, lutando contra as lágrimas que se formavam em seus olhos. A ideia de falhar, de não corresponder às expectativas, a visitava como um fantasma. Mas a esperança que sua mãe trazia, um novo início, parecia tentadora. E se tudo isso for um erro? E se todas as promessas que vocês fizeram se provarem vazias agora? Questionou, a angústia clara em sua voz. Eu não sei, mas posso te garantir que as seguranças que buscamos em promessas não são tão importantes quanto a coragem de tentar fazer a coisa certa agora. Estamos aqui juntos, e isso vale mais do que qualquer compromisso do passado. Ana sentiu uma mudança dentro de si. A vulnerabilidade daquela conversa poderia ser o primeiro passo para uma nova relação. O medo ainda estava presente, mas havia uma centelha de esperança. O que antes parecia um buraco escuro agora parecia uma porta entreaberta para um futuro melhor. Vamos tentar, mãe. Não sei onde isso vai nos levar, mas prefiro me esforçar do que viver com esse peso todos os dias. O sorriso da mãe iluminou seu rosto, um sorriso que Ana não via há muito tempo. Isso é tudo que eu precisava ouvir. Mas enquanto elas se abraçavam, um pensamento perturbador cruzou pela mente de Ana. E se o pai não estivesse disposto a aceitar tudo isso? Assim como o vento antes de uma tempestade, a incerteza sussurrou em seus ouvidos outra vez. O que aconteceria se a verdade, em vez de unir, só afastasse ainda mais sua família? Naquele instante, Ana soube que o próximo desafio a aguardar a todos seria enfrentar o pai. A verdade era um muro, e ela se perguntava se estava pronta para derrubá-lo. Ana sentou-se à mesa, o cheiro da comida que sua mãe preparava preenchendo o ar. A atmosfera estava mais leve, mas a ansiedade ainda a acompanhava. As palavras da mãe ecoavam em sua mente como um mantra perturbador. Era uma realidade nova, um caminho a ser trilhado onde cada passo exigiria coragem. Enquanto sua mãe contava histórias sobre a feira que preparavam, Ana mal podia ouvir. O pensamento de enfrentar o pai queimava em sua mente.
O olhar que sempre refletira força agora parecia um mistério. Como poderia lhe contar sobre as promessas, sobre os segredos? E se isso tudo apenas criasse mais distância entre eles? Quando seu pai chegou, o ambiente mudou. Ele entrou com um sorriso, trazendo uma energia que fazia a casa brilhar. Mas o calor daquele sorriso não teve o efeito desejado. Ana sentiu um nó na garganta. E se ele não se importasse com as esperanças de sua mãe? E se ele se fechasse em um mundo de inseguranças, sem espaço para escutar? Oi, filha. O que você está fazendo? Ele perguntou, sentando-se à mesa. Sua voz era calorosa, mas Ana sentiu um frio na barriga. Estamos conversando sobre a feira, a mãe respondeu, tentando trazer um tom leve para a conversa. Ana, por outro lado, percebeu que tinha que agir. Pai, preciso falar com você sobre algo importante. As palavras saíram como um sussurro, mas o coração estava batendo forte. A mesa cheia parecia uma trincheira e por um momento, todos os olhares estavam sobre ela. O que aconteceu? Você está bem? O pai perguntou, preocupado. Esse era o seu pai, sempre pronto para ofertar apoio, mas isso só aumentou sua dúvida. O que ele pensaria ao saber que sua mãe compartilhara segredos que a afetavam? Ela hesitou. A verdade estava ali, a um passo de ser revelada, mas o medo disparava palpitante. É sobre as promessas que você e a mamãe fizeram, ela finalmente disse, engolindo seco. O pai parou. O sorriso que iluminara seu rosto desapareceu como vapor diante da névoa. Promessas? Ele franziu a testa, a mudança dramática foi quase palpável. Que promessas? Ana trocou um olhar furtivo com a mãe, buscando apoio. A mãe fez um gesto encorajador, e essa pequena ação deu a Ana o impulso que precisava. Ela me contou sobre as escolhas que vocês fizeram, os segredos. E eu quero entender, quero saber o que isso realmente significa para nós como família. O pai a olhou com uma expressão confusa, mas havia algo mais ali, uma sombra de dor que cruzou seu rosto. Ana, isso é um assunto delicado, ele começou, a voz tremendo levemente. Existem coisas que quando são ditas podem causar feridas que talvez não cicatrizem. Ela sentiu o coração apertar. Era uma luta interna, uma barreira invisível que quase podia tocar. Mas não dizer isso só nos machuca mais. Essa distância, esse silêncio, ele está nos consumindo. Não podemos continuar assim. Ana percebeu que seus olhos se encheram de lágrimas. A tensão da conversa era como um cabo de guerra emocional. Em vez de apoio, um abismo eclodiria com cada palavra não dita. A espera pelo que seu pai diria a atormentava. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma tempestade. Essas promessas significavam muito para mim. Mas eu não sei se ainda posso cumpri-las, disse com a voz entrecortada, sugerindo um abismo que não sabia como atravessar. Ana sentiu o impacto daquelas palavras. Poderia a verdade realmente separar ainda mais? E enquanto o silêncio se arrastava entre eles, uma nova realidade começava a surgir. O medo de se abrir e a esperança de reconectar eram como luz e sombra. Agora, mais do que nunca, Ana precisaria de coragem. Mas até onde ela poderia ir para salvar sua família? Ela olhou nos olhos do pai, sem saber que esse momento seria decisivo na jornada deles. A verdade estava à porta, mas quem a abriria? O silêncio que se instalou na sala era tão denso que Ana quase podia tocá-lo. O coração dela pulsava, não apenas de medo, mas de uma determinação que crescia dentro dela. Aquela conversa poderia ser o divisor de águas entre o que é e o que poderia ser. Pai, se tem algo que você precisa me dizer, eu quero ouvir. Não quero mais viver na escuridão das suas promessas não cumpridas, ela disse, a voz firme, mas com um tremor que traía sua vulnerabilidade. Seu pai desviou o olhar, como se estivesse fugindo de um feixe de luz que iluminava velhas feridas. Era visível que ele estava lutando internamente. Ana, eu não quero te machucar. Você ainda é jovem, não precisa se preocupar com o que está por trás dessas promessas. Mas eu quero, pai, eu quero entender. Esse passado obscurecido está afetando o nosso presente. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Ana, e ela percebeu que não apenas buscava respostas, mas também fazia uma súplica, um pedido para que a família dela se reintegrasse em um só coração. Finalmente, o pai respirou fundo. Eu prometi que faria o que fosse preciso para proteger sua mãe e a você, mas às vezes as promessas não têm o peso que esperávamos que tivessem. A voz dele oscilava, como se cada palavra o ferisse mais. A vida é feita de escolhas, e algumas delas podem ser devastadoras. A verdade é muitas vezes uma espada de dois gumes. E você não vê que esse silêncio já nos feriu o suficiente? Podemos enfrentar juntos, pai. Se estivermos no mesmo lado. A esperança renascia a cada palavra. Ana sentia que estava prestes a traçar um novo caminho,
Mesmo que em certo ponto a mãe de Ana, que estava silentemente observando, a tocou suavemente no braço. Amor, seu pai apenas precisa de tempo. Essa conversa é pesada para ele. Mas Ana não poderia permitir que o medo do pai silenciasse novamente suas vozes. Não podemos deixar que o medo ganhe. Precisamos encarar isso todos nós. Sua determinação era clara, quase palpável. Era como se falasse não apenas para seu pai, mas também para si mesma, reafirmando seu próprio valor. Seu pai a encarou, buscando em seus olhos a sinceridade de suas palavras. Havia uma fração de tempo, um momento em que Ana podia ver a luta refletida, e então, algo mudou. Ele assentiu lentamente, como se estivesse decidindo abrir um ralo de águas que tento na vida se mantivera bem fechado. Certo, você merece saber a verdade, ele finalmente disse, a voz ainda temerosa, mas agora com um toque de confiança. Mas saiba que nem tudo que está escondido é fácil de carregar. Ana sentiu o peso daquelas palavras, mas também uma onda de alívio. Se seu pai estava disposto a se abrir, talvez, juntos, eles pudessem encontrar um caminho que os unisse mais. Era a oportunidade que ela precisava, e ao mesmo tempo, um passo audacioso a ser feito para todos. Mas antes que o pai pudesse continuar, um barulho estranho interrompeu a tranquilidade escassa da conversa. O telefone na sala tocou agudo e insistente. Ana olhou para seus pais, um novo sopro de tensão criando laços invisíveis entre eles. O pai hesitou, claramente relutante em desviar a atenção daquele momento, mas a curiosidade e a urgência estavam ali. Deixe, vou atender, ele disse, levantando-se abruptamente, enquanto Ana sentia que por trás daquela interrupção, algo mais aguardava. O que será que a ligação traria? Uma nova revelação? Uma crise imprevista? Assim, enquanto a voz familiar do pai se afastava, Ana contemplou a interseção de suas vidas e a profundidade que ainda precisava ser desvendada. O futuro os esperava, mas que forma tomaria? E com os olhos fixos na porta, Ana sentiu que seu peito se enchia de perguntas, todas aguardando uma resposta. O verdadeiro fogo da transformação estava apenas começando. Ela ficou em pé, os dedos entrelaçados, lutando contra a ansiedade que se instalava em seu estômago. O telefone tocava ecoando na casa vazia, e Ana desejava que o pai estivesse de volta, que pudesse fazer aquela conversa fluir novamente. Havia tanto que esclarecer, tanto a ser feito. Mas cada tic-tac do relógio parecia uma eternidade. A mãe de Ana, percebendo o nervosismo da filha, aproximou-se puxando-a para um abraço. Vai ficar tudo bem, amor. Apenas confie. Há um conforto nas palavras dela, mas Ana sabia que algo importante estava em jogo. Ela precisava de respostas, e a ideia de que uma ligação poderia atrasar tudo a deixava inquieta. Finalmente, seu pai voltou, a expressão no rosto carregada de uma mistura de alívio e ansiedade. Ele parecia diferente, como se tivesse enfrentado um mini tobogã emocional. Era da empresa, ele disse, forçando um sorriso fraco. Nada que você precise se preocupar. Ana franziu a testa. Pai, você não pode me esconder mais. Se era algo importante, precisamos falar. A voz dela saiu mais forte do que esperava. Havia algo de errado, e a maneira como seu pai desviou o olhar a fez sentir um calafrio. Ele respirou fundo, um sinal constante de que tornava-se mais difícil cada vez que falava. Nós temos algumas dificuldades financeiras. O telefone era sobre isso. A sinceridade na voz dele a fez querer abraçá-lo, mas a frustração era maior. Fazendo algumas escolhas ruins, acumulei dívidas. Não sabia como contar para você e sua mãe. Ana sentiu uma mistura de raiva e ferida. Por que você não me disse antes? Se estamos juntos, precisamos compartilhar tudo. Isso nos afeta. Eu não queria que você se preocupasse. Quero que você tenha um futuro melhor do que o meu, ele respondeu, a dor na voz visível. Mas você não entende, pai. Quando você esconde as coisas, eu me sinto impotente. Tentar lidar com isso sem você só me deixa mais insegura. As lágrimas ameaçaram escorregar novamente, mas ela segurou. Não queria que a fraqueza transparecesse. A tensão crescia entre eles. A mãe de Ana observava, os lábios apertados com um olhar de preocupação. Ana sentiu a necessidade de ser firme, não apenas por seu pai, mas por si mesma. Podemos encontrar uma solução juntos. Vamos nos unir, fazer um plano. A transformação começa aqui e agora, não importa o quão difícil seja, ela disse, a insistência em seu tom fazendo a voz dela soar quase como um manifesto. Mas preciso que você me diga tudo. Sem mais segredos. O pai olhou para ela, a dor em seus olhos revelando um mundo de arrependimentos. Tinha planejamento, Ana. Achava que conseguiria resolver tudo antes de ter que te contar. Mas é hora de repensar tudo. Apenas me diga que está disposta a me dar uma segunda chance.
Os olhos de Ana brilharam, mas a incerteza ainda pairava no ar. As palavras eram o primeiro passo, mas quantas vezes promessas ainda poderiam ser feitas sem fundamento? O que faremos se não encontrarmos uma solução viável? O que aconteceria se a situação se tornasse mais grave ao invés de melhorar? Antes que ela pudesse responder, o toque do celular cortou os pensamentos. Desta vez era um nome que ela não reconhecia e mesmo assim atendeu. Alô? Perguntou, esperando que não fosse uma nova má notícia. As palavras do outro lado foram como um choque para seu sistema. O corpo de Ana se estremeceu. É sobre seu pai o que mais poderia estar escondido sob a superfície? Cada ligação trazia novas possibilidades, e Ana percebeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. Ana sentiu o coração disparar, e cada sílaba da voz do desconhecido ecoava em sua mente. "É-se sobre meu pai?" A palavra saiu quase como um sussurro, entrecortada por um aperto na garganta. "Sim, sou do banco onde ele tem um empréstimo. É urgente, precisamos que ele entre em contato o mais rápido possível", respondeu a voz firme, mas ao mesmo tempo, havia uma suavidade que sugeria compreensão. "Estamos aqui para ajudar, mas a situação é delicada." A noite parecia ter se tornado mais escura subitamente. Ana sentiu-se envolta numa nuvem de incerteza. "Por que ele não me contou? O que mais você sabe?" Seu tom era de urgência, quase implorando por respostas. "Compreendo sua preocupação. Ele teve alguns dias complicados, e precisamos agir rápido para evitar complicações maiores. É uma questão de salvar o que ainda resta." Ana tomou um fôlego profundo, como se tentasse encontrar a força que sentia escorregar de suas mãos. "O que podemos fazer?" A voz fora como um pedido de ajuda, uma linha de apoio em um mar de confusão. "Primeiro, precisamos que ele compareça ao banco. Há uma possibilidade de renegociar as dívidas. Contudo, isso depende da participação dele", o funcionário afirmou. "Sem isso não temos como prosseguir." Ana sentiu a pressão aumentar em seu peito. "Entendi. Vou falar com ele." Antes de encerrar a chamada, hesitou. "Mas, e se ele não puder? E se não for o suficiente?" As perguntas saíram tão rápido quanto seu coração batia descompassado. Apenas dê o primeiro passo. É o que importa. O resto se desenrolará. A verdade é que mudanças começam quando nos dispomos a agir, mesmo que pareçam pequenas. As palavras eram quase um mantra, e ela se agarrou a isso. Um fio de esperança. Desligou e olhou para seu pai, que a observava, um misto de curiosidade e ansiedade em seu olhar. "Quem era?" ele perguntou, quebrando o silêncio tenso. "Era do banco. Eles querem que você vá até lá. Algo sobre o empréstimo, sobre como podemos resolver isso." Seu pai esfregou a cabeça, parecendo mais cansado do que antes. "Não posso fazer isso. Ana, eu não sei como vou lidar com mais essa informação. Mas precisamos, pai. Podemos unir forças. Não estamos sozinhos nessa. Já começamos a conversar, agora vamos agir." As palavras saíam com fervor, como se sua determinação pudesse curar as rachaduras em seu pai. Lentamente, ele assentiu, mas a expressão de desânimo não saía do seu rosto. Ana se aproximou e agarrou a mão dele. "Por favor, não desista agora. Essa pode ser a chance que estamos esperando. Vamos juntos." Ele olhou para as mãos entrelaçadas, como se quisesse encontrar conforto ali. "Você realmente acha que podemos mudar as coisas?" A fragilidade na voz dele quase que partiu o coração dela. "Sim. Estou disposta a lutar por isso. Acreditar em nós, em nossa família. Quem sabe, essa também não pode ser uma nova reviravolta em nossas vidas." A conversa entre eles parecia ter trazido à tona um novo ânimo, mesmo que com pequenas ondas de dúvida. A verdade é que o caminho à frente ainda era incerto. Eles precisavam enfrentar a realidade, e Ana sabia que o desafio que estavam prestes a encarar poderia não apenas revelar respostas, mas também colocar à prova sua coragem e amor familiar. Enquanto as horas passavam e a tensão naqueles momentos se dissolvia lentamente, Ana percebeu que havia um novo peso sobre suas costas. Não era apenas a dívida do pai que estavam enfrentando, mas todos os sonhos que ela mantinha escondidos e as expectativas que agora estavam entrelaçadas com a realidade financeira da família. E se essa for uma chance de mudança, mas também um teste de fé? A dúvida perpassava seu ser. Ana olhou para o pai e disse: "Vamos ficar mais fortes juntos. Mas tenha certeza de que estamos prontos para aquilo que vem a seguir." Nesse momento, uma janela de esperança se abriu. Mas no fundo, um pensamento ecoava. Será que eles estavam prontos para encarar o que estava por vir? A dúvida parecia maior do que a fé, mas Ana sabia que precisavam tentar, agora, mais do que nunca. O que mais poderia ser revelado naqueles encontros? Uma nova ligação poderia mudar tudo novamente.
O dia da feira chegou numa manhã ensolarada, e Ana sentia a energia pulsar em seu corpo. Depois de tantas conversas, lágrimas e promessas, aquele era o momento que ela esperava para provar que a transformação era possível. Ao lado do pai e da mãe, que agora compartilhavam sua visão, sentiu-se mais forte do que nunca. Os preparativos foram intensos, e a equipe que formaram juntos ganhou vida. A vibração entre eles começou a se manifestar em sorrisos genuínos e olhares de cumplicidade. A manhã estava cheia de aromas frescos e risos de famílias que passeavam pela feira, e Ana se sentia como se estivesse no coração de um sonho. A barraca que montaram estava cheia de frutas vibrantes, cada uma testemunhando a jornada pela qual passaram. O pai, uma figura inicialmente relutante, agora exibia um sorriso sincero enquanto ajudava clientes e falava sobre a qualidade de suas mercadorias. A energia que antes era tensão era agora colaboração. A primeira venda foi marcada por aplausos e celebrações. Quando a quantia em dinheiro tomou forma nas mãos de Ana, ela sentiu um calor no coração. Aquela pequena vitória não era apenas sobre as finanças, mas sobre o que conseguiram conquistar juntos como família. Sem hesitação, pediu que o pai se juntasse a ela para celebrar a primeira venda. Ele hesitou por um segundo, mas em seguida finalmente assentiu e juntos ergueram as mãos em comemoração. O dia foi se desenrolando em um misto de emoções. Cada venda trazia uma alegria renovada, mas também lembranças das dificuldades que enfrentaram. Durante uma pausa, enquanto observavam os clientes, Ana e seus pais estavam absorvendo a nova realidade. Ela se virou para eles, o coração batendo forte, e disse: "Esse é só o começo. Se somos capazes disso, podemos ir ainda mais longe. Vamos explorar outros mercados e quem sabe até ter a nossa própria loja." O olhar de incredulidade no rosto do pai agora era de admiração. "Nunca pensei que veria a nossa barraca aqui, hoje, prosperando assim. O que mais você tem em mente, Ana?" Essa pergunta fez o coração dela disparar, e a certeza de que estavam juntos naquela jornada deu a ela um novo fôlego e uma vontade de desenhar o futuro. Mas as dúvidas ainda assombravam o fundo. E se os desafios que viriam a seguir fossem insuperáveis? O dia finalizou com um clima de realização, e ao arrumar as coisas, Ana notou que o melhor ainda estava por vir. Os clientes, encantados com a qualidade e sabor das frutas, começaram a elogiar o trabalho da família. Ela olhou para os pais e naquele momento, viu não apenas laços de sangue, mas uma união necessária e poderosa. "Pai, mãe, isso é só o início. Vou pedir ajuda a um amigo que entende de marketing para promover nossa barraca online. Juntos podemos fazer algo grande. Esse espaço é nosso, e precisamos contar ao mundo a história da nossa família." A determinação que ela sentia era contagiante. O que parecia um sonho distante agora se tornava uma realidade palpável. Ao chegarem em casa exaustos, mas cheios de esperança, começaram a planejar o futuro. As conversas que antes eram tensas e recheadas de insegurança agora vingavam em ideias sobre como expandir o pequeno negócio. Mas, antes que as conquistas os consumissem, Ana se lembrou da conversa que teve com a mãe sobre as promessas. Ela quis trazer à tona o que havia sido discutido. "Mãe, pai, precisamos falar sobre o que descubro sobre vocês. As promessas que nos mantiveram afastados." As palavras fluíram com sinceridade. Ela se lembrou de como tudo poderia ter mudado se tivessem enfrentado a verdade antes. O pai respirou fundo, a vulnerabilidade voltava a surgir, mas já sem medo. "Ana, você tem razão. As promessas nos deixaram atados, mas hoje, percebemos que a verdade traz a liberdade. Vamos transformar nossos medos em coragem e construir do que a vida nos der." A família se reuniu e juntos, naquelas horas tardias, começou um novo capítulo. Lágrimas foram derramadas não mais por dor, mas por um renascimento que agora já não parecia tão difícil. Naquela noite, uma sensação profunda de paz envolveu o lar. A jornada tinha sido longa e difícil, mas finalmente eles se encontraram. A feira, os produtos, os sorrisos, tudo aquilo era apenas o começo de uma vida nova. Ana olhou para os pais, um coração pulsante de amor, e soube. Estavam prontos para qualquer desafio que o futuro trouxesse. E você, também está pronto para enfrentar os seus desafios e mudar sua realidade? Agora é a hora de se juntar a nós nessa jornada. É o seu momento de transformar sua vida. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, sua ajuda é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre esse final, queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Mostre seu apoio.